possível filha de Henrique VIII teve sua verdadeira idade descoberta dentro de um dicionário de latim. Outra pode ter sido escondida como filha bastarda do alfaiate do rei, depois de receber propriedades que valem uma fortuna. E o único filho legítimo que o Henrique reconheceu oficialmente ganhou 2 ducados aos 6 anos e ficou perigosamente perto da sucessão inglesa. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai atrás dos filhos secretos do Henrique VIII. O rei assumiu apenas um bastardo, mas deixou para trás uma coleção de suspeitas envolvendo amantes, mulheres casadas, registros de família, doações reais e crianças que cresceram perto demais da coroa para serem ignorados. A gente vai separar os casos fortes das fofocas, descobrir qual possível filha era amada por Elizabeth I acima de todas as outras mulheres e entender por que reconhecer um bastardo podia ser útil, enquanto admitir outro podia ser politicamente desastroso. Vamos começar com o único bastardo que virou duque e morreu cedo demais para virar rei. O Henry Fitzroy Henrique nasceu em junho de 1519, filho da Elizabeth Blount, Bessie Blount. E repara no sobrenome que deram para o menino, Fitzroy, que em inglês antigo significa filho do rei. Não era jeito sutil nenhum de esconder quem ele era e tinha uma explicação. O Henrique VIII precisava muito daquele menino porque a situação com a Catarina de Aragão já estava desesperadora. Um rei sem herdeiro homem naquela época era instabilidade política, garantida assim que ele morresse. Então o Fitzroy, nascer saudável, homem, provou que o próprio rei e para a corte inteira que o problema de fertilidade não era dele. A criação do menino seguiu um modelo quase idêntico ao da própria princesa Maria, filha legítima. A Lady Margaret Bryan foi colocada como Lady Mistress dele, responsável pela criação diária, exatamente o mesmo papel que ela fez com Elizabeth e o Eduardinho depois. Em 18 de junho de 1525, só com 6 anos de idade, o menino foi elevado, na mesma cerimônia grandiosa, Duque de Richmond e Duque de Somerset, além de Conde de Nottingham, colocando ele na prática acima de todos os duques do reino. Uma semana depois, virou Cavaleiro da Ordem da Jarreteira, e o título Somerset não foi escolha aleatória. Veio direto da linhagem Beaufort, a mesma linha bastarda legitimada por ato do parlamento séculos antes, da qual o próprio Henrique VII, pai do Henrique VIII, descendia. Repara a mensagem escondida nesse detalhe genealógico. O Henrique estava silenciosamente lembrando a corte inteira que bastardo legitimado por lei já tinha sim virado o fundador de dinastia real antes. A porta para o trono, para o menino, então não estava fechada por completo. O menino recebeu uma renda anual estimada em 4.845 libras, uma soma gigantesca para a época, e foi nomeado Lorde Almirante, além de que haviam documentos oficiais que o chamavam de príncipe. A Catarina de Aragão não estava nada feliz com isso, ela estava pistoluda. Ela acreditava que ele era uma ameaça direta à posição da Maria. A corte inteira especulava abertamente se o Fitzroy viraria rei da Irlanda ou até herdeiro formal do trono inglês inteiro, caso o Henrique não conseguisse um filho legítimo homem. E a imaginação da corte foi ainda mais longe, chegou a circular seriamente a possibilidade do Fitzroy se casar com a própria princesa Maria. A ideia resolveria 2 problemas de uma vez, uniria o único filho homem do rei à herdeira legítima da coroa. Só que tinha um detalhe gigantesco, eles eram meio-irmãos, um casamento assim exigiria uma dispensa papal extraordinária e encontrava resistência até entre os próprios conselheiros do rei. Então a proposta nunca saiu do papel, o nome de Jesus. Em 1533, ainda adolescente, o Fitzroy se casou com Maria Howard, filha do Duque de Norfolk, tio da Ana Bolena, mas o casamento nunca foi consumado por decisão política. Se ele tivesse um filho, poderia acontecer uma disputa de herança com os Norfolk. O Fitzroy morreu em julho de 1536, com só 17 anos, semanas depois da execução da Ana Bolena. A causa, segundo o relato médico da época, foi provavelmente um acúmulo de pus grave nos pulmões, seguido por uma pneumonia severa. E o funeral dele virou um escândalo à parte. O Henrique VIII, por motivo nunca totalmente esclarecido, possivelmente para evitar reabrir debate de sucessão logo depois do caos com a Ana Bolena,
ordenou um funeral discreto, quase escondido, sem a pompa que o próprio título do menino exigiria. E esse é o padrão que fica gravado para o resto do vídeo. Quando Henrique VIII queria mesmo reconhecer um bastardo, ele fazia sem nenhum meio termo. Isso significa que qualquer outro filho ilegítimo que ele teve e não tratou desse jeito, ele escolheu não reconhecer. O que não prova sozinho que os outros eram filhos dele, prova que reconhecer era escolha política e não obrigação. E é dentro dessa lacuna entre filho biológico e filho reconhecido que mora o resto dessa história inteira. Agora, vamos falar sobre os casos que criam bastante confusão, e eu já fiz um vídeo mostrando os argumentos do porquê eu considero que não são filhos do Henrique, os filhos da Maria Bolena. Segundo o livro do John Guy, o affair começou por volta de 4 de março de 1522, naquela festa no Chateau Auvert, encenada pelo próprio Wolsey, com a Mary fazendo o papel de bondade e a Ana fazendo o papel de perseverança. A ironia, né, que ninguém sacou na hora, mas que ficou profética, aquele que aparece até em The Tudors. A Maria já era casada com William Carey, um cortesão que, segundo o próprio Guy, prudentemente escolheu deitar a própria esposa para o rei. E foi recompensado com chuva de terra e privilégio por causa disso. E foi desse relacionamento que nasceram 2 filhos, a Catherine, provavelmente por volta de 1524, e o Henrique, em 4 de março de 1526. E aqui que a história vira investigação de verdade, porque durante séculos ninguém sabia a data exata de nascimento da Catherine, e sem essa data não dava para saber se ela nasceu dentro do período do affair do Henrique com a Maria ou depois dele já ter acabado. A resposta apareceu de um jeito completamente inesperado, um dicionário de latim. A historiadora Sally Varlow, pesquisando em 2007, achou um exemplar do dicionário Thesaurus de Nisolius, que pertenceu ao Francis Knowles, o marido da Catherine Carey. E o Knowles, segundo o costume comum da época, usou aquelas páginas em branco como registro da própria família, anotando à mão a data do casamento dele com a Catherine, 26 de abril de 1540, e o nascimento dos 14 filhos do casal. Cruzando essas datas com um retrato dela grávida datado de 1562, marcado com a idade de 38 anos, coloca o nascimento dela por volta de 1524, no máximo até abril de 1525. Essa nova cronologia coloca o nascimento dela dentro do período em que o relacionamento entre Henrique e a Maria já pode ter acabado, ou estava acontecendo, porque a gente não sabe exatamente quando começou e quando terminou. A gente sabe quando ele começou a se aproximar da Ana Bolena. Enfim, isso não transforma o dicionário em certidão de paternidade. O que ele faz é eliminar uma das principais objeções levantadas durante décadas. A Catherine teria nascido tarde demais para sequer entrar nessa discussão. Essa descoberta não responde quem foi o pai, ela apenas mostra que a cronologia usada por muito tempo provavelmente está errada. Em investigação histórica, às vezes a evidência mais importante não resolve um caso, apenas impede que ele seja encerrado. Antes mesmo de virar dama de honra da Elizabeth, a Catherine já tinha vivido uma história pesada. Quando ela casou com esse Francis Knowles em 1540, os dois eram protestantes convictos, então eles precisaram fugir da Inglaterra durante o reinado católico e perseguidor da Maria I e viveram exilados em Frankfurt e depois em Basileia. Foi durante essa mesma separação, ainda sob o reinado da Maria, que a então princesa Elizabeth escreveu para Catherine uma carta de despedida, que sobreviveu até hoje, assinada com uma expressão em italiano que virou praticamente o símbolo do vínculo entre as duas, cor rotto, coração partido. Repara o peso disso. Não é uma carta protocolar de uma prima distante, é uma declaração de afeto genuíno, escrita anos antes da Elizabeth virar rainha, entre duas mulheres que claramente já se consideravam mais do que parentes por obrigação. Assim que Elizabeth assumiu o trono, em 1558, a recompensa veio rápido. A Catherine virou dama-chefe do quarto privado, o posto mais alto e mais íntimo do que qualquer mulher na corte podia ocupar, envolvendo ajudar a vestir a própria rainha, dormir perto dela, cuidar do corpo dela no dia a dia. O Francis Knowles virou vice-camareiro da Casa Real e entrou para o conselho privado da Elizabeth, que chegava inclusive a impedir a Catherine de deixar a corte para visitar a própria família, de tão apegada que era a presença dela. O próprio Robert Dudley
registrou preocupação com o quanto a Catherine estava se desgastando fisicamente por conta dessa proximidade constante e exigente da rainha. A Catherine morreu em Hampton Court em 15 de janeiro de 1569, com 44 anos, de febre, e a reação da Elizabeth foi de luto genuíno, quase desproporcional pelo padrão da corte. A Elizabeth pagou do próprio bolso 640 libras, 2 shillings e 11 pence, pelo funeral e sepultamento da Catherine na capela de Santo Edmundo, dentro da capela de Westminster. Soma exageradamente alta, mais do que ela gastaria com uma prima, né? De grau parecido. Nada disso prova que a Elizabeth soubesse que a Catherine era sua meia-irmã. As duas também eram primas pela família Bolena, cresceram dentro de redes políticas próximas e compartilhavam a fé protestante. Existe apenas um padrão de intimidade, proteção e luto que é difícil de ignorar. Já o irmão, o Henry Carey, nasceu no dia 4 de março de 1526, e aqui o caso fica cada vez mais fraco, porque o Henry Carey ele foi concebido por volta de junho de 1525, momento em que a maioria dos historiadores, quase unânimes, já considera o affair entre o Henrique e a Maria Bolena encerrado, ou seja, não existe prova nenhuma de que ele fosse filho do rei, só uma insinuação maldosa dos aliados da Catarina de Aragão. O Henrique nunca reconheceu o menino, só que mesmo com o caso de paternidade mais fraco, o Henry Carey teve uma ascensão ainda mais espetacular do que a própria irmã no reinado da Elizabeth. Foi nomeado cavaleiro em novembro de 1558 e virou Barão Hudson em 13 de janeiro de 1559, poucas semanas depois da coroação, recebendo terra em Hertfordshire, de Kent, que tinha pertencido à própria Maria I, a filha do primeiro casamento do Henrique. Ele virou basicamente um guarda-costas pessoal da rainha e acompanhou inclusive a Elizabeth numa visita à Universidade de Cambridge, recebendo o mestrado honorário. E ele também provou o próprio valor em campo de batalha durante a Revolta do Norte católica, uma rebelião católica de 1569 que tentava libertar Maria Stuart e derrubar a Elizabeth. Ele foi lá, liderou pessoalmente a força da cavalaria menor contra o exército rebelde, vencendo, mesmo em desvantagem numérica de 2-1, matando 300 a 400 rebeldes. O Henrique Carey seguiu subindo, conselheiro privado, capitão-geral da defesa da fronteira, comandante em Tilbury durante a crise da Armada Espanhola em 1588 e Lorde Camareiro da Casa Real, cargo que ocupou de 1585 até a morte. E existe um detalhe final que fecha essa história com peso emocional real. Em julho de 1596, já morrendo, o Henry Carey recebeu a visita pessoal da Elizabeth, que mandou preparar documento e vestes formais para elevar ele a Conde de Wiltshire, o mesmo título que era do Thomas Bolena, do avô dele e avô dela, e trouxe tudo até a cama dele pronto para a cerimônia. Ele morreu sem aceitar. A Elizabeth pagou também o funeral dele na abadia de Westminster, com um monumento de mármore e alabastro que até hoje é o mais alto dentro da abadia inteira, mais de 10 metros de altura. Enfim, apesar da Catherine Carey ser hoje o caso circunstancial mais forte entre os possíveis bastardos não reconhecidos do Henrique, a maioria dos historiadores continua considerando mais provável que tanto ela quanto o irmão Henrique Carey fossem filhos do William Carey. Um dos motivos é a cronologia do relacionamento do rei com a Maria Bolena. Por volta de 1525, o Henrique já estava demonstrando um interesse pela Ana. Agora vem o caso mais estranho de todos, e também um dos mais bem escondidos. Eu já fiz um vídeo sobre ela, Eutereda Malte, às vezes chamada Audrey. Nascida por volta do fim dos anos de 1520, filha de uma mulher chamada Joan Jigley, lavadeira, com acesso direto às dependências privadas do rei. E o pai oficial dela no papel era John Malte, o alfaiate pessoal do Henrique VIII. Só que o próprio Malte, no testamento dele, datado de 10 de setembro de 1546, escreveu uma frase que ficou preservada até hoje. Deixo a herança para Audrey Malte, minha filha bastarda, gerada no corpo de Joanna Jingley, que agora é esposa de um tal Dobson. O que mais chama atenção é o tamanho da generosidade do Henrique. Ele concedeu em nome de Malte e da Eutereda juntos uma doação de terra gigantesca, uma propriedade antes pertencente à abadia de Glastonbury,
avaliada em mais de 1.800 libras, e outras propriedades também, ou seja, terras de um ex-mosteiro, distribuída pelo próprio pai em nome conjunto de um alfaiate e de uma suposta filha bastarda dele. Também existia uma vantagem política evidente em manter a menina oficialmente dentro da família Malt. Diferentemente do Fitzroy, a Eltereda não servia como possível herdeira masculina, nem como prova pública da viralidade do rei. Assumi-la significaria admitir mais uma relação extraconjugal e talvez comprometer a reputação de uma mulher ligada às dependências privadas da corte. Entregá-la a um servidor de confiança e compensando com propriedades, garantias, sustento, e a posição não obrigava o Henrique a se explicar nada, não ter que explicar nada publicamente. É uma hipótese, mas não é uma prova. Existe um registro da época sustentando a suspeita. John Harrington, décadas depois, escreveu nas próprias memórias, no Guy Antiquae, que, ou seja, o rei era o pai biológico verdadeiro dela e que o Henrique, tendo amor e consideração especial, concedeu essas propriedades para o uso e benefício dela, mas sempre a chamou de filha natural de Malt. Ou seja, mesmo dentro da própria época, já circulava a ideia de que aquilo era um encobrimento deliberado, bastarda real disfarçada de bastarda de plebeu, com generosidade do rei explicando a diferença. Em março de 1554, ela foi uma das damas que acompanhou a própria princesa Elizabeth durante a prisão dela na Torre de Londres, episódio que já mostra o quanto ela circulava perto do círculo mais íntimo da futura rainha. Em outubro de 1555, transferiu formalmente as propriedades de Kelston para o próprio marido e morreu no início de 1559. Antes de abril daquele ano, o marido casou de novo só 2 meses depois com a tal de Isabella Markham, mãe do futuro poeta John Harrington, afilhado da própria Elizabeth I. E existe ainda um caso menos famoso que vale menção. A Elizabeth Talbot, filha registrada da Bessie Blount, a mesma mãe do Fitzroy, com o marido dela, Gilbert Talboys. A historiadora Elizabeth Norton calculou, a partir de um inventário pós-mortem de 1542, que a Elizabeth nasceu entre julho de 1519 e junho de 1520, ou seja, poucos meses depois do próprio Fitzroy, quando o Henrique ainda talvez estivesse ligado a Bessie Blount, e possivelmente até antes do casamento dela com Gilbert acontecer. O Henrique, anos depois, tratou Elizabeth Talboys com uma atenção que ultrapassava o esperado para a filha comum da ex-amante, hospedagem pessoal, interferência direta no próprio casamento dela. Não é caso amplamente aceito, mas é uma hipótese, né? E agora, então vamos falar dos nomes que circulam por aí como suposto bastardo real e que os historiadores sérios já disseram aqui não, Faro, ou pelo menos questionam com força. O caso mais famoso é John Perrot, que virou Lorde Vice-Rei da Irlanda no reinado da Elizabeth I e acabou morrendo preso na torre, esperando execução por traição em 1592. A lenda diz que ele era muito parecido com Henrique VIII fisicamente, tinha temperamento idêntico e recebeu favores do Eduardinho VI, da Maria e da Elizabeth, os 3 filhos legítimos do rei, como se eles soubessem cada um à sua maneira que ele era um irmão secreto. Só que essa história vem de um livro escrito por Robert Naunton, que nunca conheceu Perrot pessoalmente, casou com a neta dele, então tinha interesse afetivo de uma reputação familiar para embelezar a história. O historiador Roger Turvey, especialista dedicado ao caso, escreveu um artigo que destrincha ponto a ponto. A mãe dele, Mary Berkeley, não tinha registro nenhum de ter sido dama da corte perto do Henrique na época. O Perrot foi o 3º filho dela, não o primeiro, e o Henrique só visitou o país de Gales, onde ele morava uma única vez, quando o Perrot já tinha uns 7 anos de idade. A matemática simplesmente não fecha. Outro nome que aparece com frequência nessas listas é Thomas Sturkley, aventureiro, mercenário, espião e falsificador acusado, que foi um traidor da coroa. Nome gente boa, né? O cara é gente boa. A lenda dizia que ele era um filho ilegítimo do Henrique, porque lembrava fisicamente o rei, recebeu favores da coroa e conseguiu escapar de encrencas que teriam destruído a carreira de qualquer outro homem. Só que quando a gente procura documentos, a história praticamente desaparece. Ele nasceu por volta de 1520 como o 3º filho de Sir Hugh Sturkley e Jane Polar.
membros de uma família nobre bem conhecida de Devon. Não existe registro ligando a mãe dele ao Henrique VIII, nem qualquer documento indicando que o rei teria reconhecido, sustentado ou sequer demonstrado interesse especial pelo menino. Alguns autores então sugerem que o Eduardo, a Maria e a Elizabeth teriam tratado ele com certa tranquilidade, passado um pano, porque acreditavam que ele fosse meio-irmão deles. O problema é que essa hipótese não aparece sustentada por documentos. Na verdade, talvez o cara só tinha uma boa lábia. E tem ainda outros dois nomes menores, Richard Edwards, poeta e compositor da corte da Elizabeth, e Henry Lee, que John Aubrey chamou de suposto irmão da rainha Elizabeth, décadas depois da morte dele, mas nenhum dos dois casos resiste a um exame sério. O biógrafo do Edward admite nem saber ao certo quem eram os pais dele, nem onde ele nasceu. A alegação de ancestralidade real só aparece numa lenda de família, sem documento nenhum. E sobre o segundo, Lee, até a própria historiadora que cataloga o boato, a Philippa Jones, escreve com todas as letras. Não tinha sugestão nenhuma da época que o Sir Henry Lee fosse filho do Henrique VIII. É o tipo de rumor que cresce gerações depois, com o tempo, e vira um fato conhecido só por tanto ser repetido. Enfim, o Henrique VIII reconheceu oficialmente, então, só o Fitzroy. Todo o resto vive numa escala de probabilidade que vai de caso circunstancial forte até lenda, que cronista inventou décadas depois, e historiadores modernos, não. No meio do caminho ficam a Euterelda Malte, filha da lavadeira, com generosidade real, grande demais para ser coincidência, e a Elizabeth Talboys, hipótese séria, mas pouco conhecida. E o que esse vídeo inteiro deveria deixar claro para você que reconhecer bastardo para o Henrique VIII nunca foi sobre biologia, foi por cálculo político. A ciência moderna talvez nunca resolva essas dúvidas de vez, porque teste de DNA em ossada de 500 anos não é simples e nem sempre é autorizado. Se eles não autorizaram nem dos príncipes da torre, imagina de uma pessoa supostamente bastarda. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.